Sinalizar para quem está em pé que tem lugar aqui aí. Fica à vontade. Em outros lugares também. Deixa eu entregar aqui, é porque tem gente que tem que assistir a palestra em pé. Senão a fala enfadonha do palestrante De repente, né? vai minando, né? Assim. É que bom. Que Jesus possa nos inspirar e que a gente possa experimentar momentos de compartilhamento interessante para ambas as partes. É uma satisfação retornar a essa casa. E eu gostaria de fazer uma pergunta que sempre faço quando sou convidado, nas poucas vezes em que sou convidado a falar numa instituição espírita. Temos alguém aqui que veio pela primeira vez na instituição? Nenhum aqui. Nenhum. Eu acho que vocês conhecem essa música. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as frutas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua e a cada sol. Se era certo, se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Essa poesia é de um jovem compositor chamado Danny Black, e acabou ficando muito famosa numa interpretação junto com Milton Nascimento. Para mim, essa música é um tratado de encarnação e reencarnação, de vez que outra, nas atividades com os jovens, as quais a gente está mais acostumado a fazer, a gente acaba utilizando desse recurso para discutir com eles, né, o que seria essa passagem nesta atual existência, porque primeiro a gente precisa entender o que está fazendo aqui, para daí conseguir pensar em vidas anteriores, em existência após a morte, em outras possibilidades. Primeiro a gente precisa tentar se entender, né? Porque não adianta devanhar, viajar, sem compreender mais ou menos o que se passa, sem pelo menos fazer uma análise simples que seja. Para falarmos de reencarnação, é muito importante que a gente não perca de vista a importância, ou melhor, procurar um entendimento do que é encarnar. Mas o que seria encarnar? No nosso conceito simplório, seria fazer o que estamos aqui fazendo. Estamos em espírito presos a um corpo, experimentando uma existência com um nome, uma identidade, com características específicas, um pai, uma mãe, mesmo que hoje eles não convivam conosco, ou mesmo que não tenhamos conhecido esses genitores, com filhos, amigos, parentes, com um trabalho, com uma tarefa, com uma predisposição, com uma facilidade para algumas coisas, com uma dificuldade para outras tantas. Eu, por exemplo, adoro matemática, que me pelo, adoro número, que saio correndo. Então, encarnar é experimentar nesta existência, ou em uma existência, uma realidade. Mas, pelo menos até que provem o contrário, a gente não consegue dar conta de crescer numa vida só, né? A gente, às vezes, devemos ter alguns poucos aqui, consegue auferir riquezas, mas, por outro lado, temos uma dificuldade com a sogra. Outros, conseguimos uma convivência exemplar em família, amamos a todos, convivemos muito bem, não somos mal falados por quem quer que seja, por sermos considerados pessoas de alto gabarito na moral, na ética, na convivência, mas por outro lado, sem um tostão furado no bolso. Outros tantos, muito bem sucedidos profissionalmente, muito bem relacionados na sociedade,
mas que quando bate o horário de ir para casa, estamos imaginando como é que vai ser abrir aquela porta e ficar sozinho naquele ambiente. Somos muito diferentes, não é mesmo? Talvez seja por isso que Deus tenha criado esta coisa chamada reencarnação. Porque, de acordo com Kardec, todos nós, com as obras codificadas por Kardec com o auxílio dos Espíritos, todos nós, a partir do momento em que somos criados simples e... Ninguém estudou o verso. Ou então o pessoal do sono começou cedo hoje. Mas nós somos criados simples e... Então todos iguais. Marchamos por caminhos diferentes. Eu adoro, para os jovens, utilizar um exemplo muito prático para a gente entender por que a gente segue caminhos diferentes. Irmãos gêmeos têm a mesma impressão digital? Por que será? Porque eles têm experiências e oportunidades em caminhos diferentes, tocam em locais diferentes. Segundo os estudiosos, isso faz com que cada um assuma uma composição, uma característica na superfície da pele e acabe tendo, por mais que tenham o mesmo semblante, ou como a gente gosta de dizer em bom baianês, a mesma cara, eles têm impressões digitais diferentes. Considerando que temos caminhos diferentes, precisamos de existências diferentes. Alguns mais, como este que vos fala com certeza, outros bem menos. Pessoas que fazem caminhos enormes. As experiências em reuniões mediúnicas são fantásticas. Quando vemos entidades se comunicando que ainda estão presas lá no tempo da escravidão, reclamando os seus direitos. Quando vemos pessoas com características muito primitivas, que não essas, não nos referimos a essas, mas com características muito primitivas do trato humano, ainda presas a uma existência com ódio, perseguindo alguém, que depois de passar tanto tempo elas sequer sabem dominar. A essência da lei da encarnação está nessa possibilidade. Possibilidade de não darmos conta em uma única encarnação daquilo que viemos fazer aqui. Mas o que a gente veio fazer aqui mesmo? Alguém se arrisca? O Espírito foi criado para... O Espírito foi criado para crescer, para buscar se superar, para se burilar, mas ele encontra nesse meio de caminho muitas dificuldades. É claro que depois de muito tempo batendo a cabeça, a gente descobre que não é fulano, cicrano ou beltrano que é o meu problema de crescer, né? Pelo visto alguém ainda acredita nisso. As descobertas das nossas limitações na convivência com cicrano, beltrano ou fulano é que fazem com que a gente não consiga chegar muito longe às vezes. E aí vem a lei da reencarnação e diz assim: viva mais uma vida com ele. Resolveu como irmão? Não. Pronto. Vem como pai dele. Olha, agora você não resolveu? Vem como irmão de novo. Mas agora vem chifópago. Vem grudadinho. Vamos ver se vocês não resolvem agora esse entrevém, essa dificuldade. Então, recapitulando, necessitamos da encarnação para evoluir, das experiências, da troca, da convivência, mas por não conseguirmos dar conta numa única existência desse processo de crescimento, precisamos retornar. E é nessas idas e vindas, tentativas e acertos, que se torna prazeroso ser filho de Deus. Porque nesse caminhar a gente descobre uma coisa chamada misericórdia. É aquele ser difícil que ninguém gosta do cabra, ninguém gosta do cidadão, mas tem uma mãe que atura todas as chatices, que atura todas as dificuldades, todas as circunstâncias em que ele se mete. É aquele irmão mais novo, com menos condição, que passa necessidade,
tem sempre uma palavra amiga para aquele abastado, para aquele dono da verdade. É o desemprego, é a falta do dinheiro, é o divórcio, é o adultério. Todas ferramentas humanas utilizadas a serviço da misericórdia. E aí muita gente vai pensar assim, né? Bom, então eu cheguei aqui no centro cheio de dificuldades. Eu tenho vários problemas para resolver. E aprendi o seguinte: bom na vida realmente é quem só sofre, porque esse está salvo. Eu não disse isso. Ninguém aqui está fazendo propaganda da vida em sofrimento. Mas com certeza faremos como espíritas e como cristãos sempre o convite à reflexão do porquê sofremos. Porque enxergamos determinadas dificuldades pelas quais passamos como o despenhadeiro. E quando essa dificuldade passa, a gente precisa de um despenhadeiro maior. Para a gente aprender que não vai se jogar. Para a gente aprender que é possível utilizar a sabedoria, a vivência e a inteligência para construir pontes. Aliás, expressão que está muito em voga hoje em dia, entre os coaches, entre os grandes e os especialistas no trato humano, né? Sejamos menos ilhas, nos transformemos mais em pontes. Isso Jesus já falava. Quando entendia a mazela do outro, e ao invés de chegar com todo o seu cabedal de espírito superior, de governador desse planeta, e ao invés de começar a dar lição de moral para a mulher adulta, perguntava numa humildade fantástica: o que queres de mim? O que queres que eu faça? E mesmo depois de oferecer o remédio necessário, não se despedia dizendo: olá, meu rapaz, vai em paz, não tornes a pecar. Para que esse remédio faça efeito, como o médico abençoado que lhe recebe no pronto-socorro e diz assim: olha, o senhor está vindo aqui com esta dor de cabeça. Esta dor de cabeça, ela é fruto de um problema gástrico. O senhor precisa cuidar de como se alimenta para não ficar gordinho desse jeito, para ter mais cuidado com o seu jumentinho, com o seu corpo, como se referia das criancinhas ao corpo. Cuidado com esse jumentinho. Então esse remédio, ele é um paliativo. Ele vai fazer com que essa dor de cabeça passe agora. Mas para que você resolva o seu problema gástrico que está causando dor de cabeça ou febre, é preciso uma mudança de postura. E o que isso tem a ver com a reencarnação? É que toda vez que a gente não aprende, a dor gástrica se transforma numa úlcera. Pode se transformar num câncer. E tem gente que precisa agilizar tanto essa mudança que acaba tendo várias encarnações numa mesma. E que não se apercebe, que não presta atenção, que não tem cuidado com isso. Mas é muito fácil a gente falar das mazelas humanas falando de saúde, porque só a falta de saúde faz com que a gente dê um freio de arrumação na vida, não é mesmo? Então vamos voltar para a nossa lei da reencarnação. Bom, Felipe, lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona as entidades venerandas se quantas encarnações são necessárias para que um espírito que nasce simples e ignorante, quantas encarnações ele necessita para chegar ao ponto máximo da evolução? E eis que recebe como resposta diversas. Muitas. Várias. Mas há como estabelecer um número? O que a gente acabou de falar sobre a impressão digital dos gêmeos? Cada um escolhe um caminho. Então, mais à frente tem uma pergunta ainda mais palpitante. E aqueles seres
que desde o começo resolveram seguir à risca na linha que não é a linha do trem, mas que buscaram experimentar vivências éticas, morais, de acordo com o que nós conhecemos e preconizamos como cristãos, ainda estes vão necessitar retornar, porque são diversas as experiências. Mas eles terão de sofrer? O que é o sofrimento? Agora há pouco, Edson, quando concluía a sua parte introdutória, diz que paz é um estado de... Seria errado entender que sofrimento também é um estado de espírito? Não fosse dessa forma, os especialistas em mídia, em imprensa, não conseguiriam tocar tão a fundo o coração de cada pessoa à frente de uma tela de televisão ao contar as histórias de pessoas que se superaram. Há algum tempo, eu e minha esposa assistimos uma palestra do Mário Sérgio Cortella. E ele, numa das histórias, diversas histórias que ele contava, ele se referiu a ter encontrado uma comitiva de atletas paralímpicos. E ele falava sobre a postura daquelas pessoas moletadas e tal. Enquanto metade do aeroporto estava impressionado com aquele pessoal sem braço, sem perna, ou com as pernas, mas sem poder usar e se equilibrando nas muletas, para lá e para cá, resolvendo tudo, parando, lanchando, fazendo check-in, tudo e tal. Metade do aeroporto estava assim, se questionando como é que eles conseguiam fazer aquilo. E agora há pouco nós dissemos que sofrimento era estado de espírito também, né? Será que se isso acontecesse com um de nós aqui, se nos faltasse um braço, uma perna, ou se fôssemos, ou podemos aqui, pode ter alguém presente com alguma mazela de saúde, com alguma dificuldade crônica assim, como seria a nossa postura? Nós conseguiríamos, por exemplo, associar a falta de dinheiro para pagar a conta de luz a não ter uma perna para exercer uma atividade laboral, uma atividade profissional? Ou seria exagerar demais? Porque o paratleta precisou superar para poder ganhar o pão de cada dia. A pessoa que eu conheço, tenho a bênção de conhecer algumas pessoas que lidam com câncer há 18, 19, 20 anos, que são aposentadas e ainda trabalham, senão na casa espírita, em horário de expediente, e se dedicam tal qual fosse a sua atividade profissional. Não estão mais trabalhando na sua repartição, no seu consultório, ou seja lá onde for, mas estão dedicando o seu horário útil em prol de uma atividade laboral. E eu não estou entrando sequer aqui no fator assistencial, e sim comentando a capacidade que o ser humano tem de se superar. Mas eu volto a questionar o que isso tem a ver com a lei da reencarnação. É que cada elemento sendo observado ao seu modo, se reunido, são exatamente o retrato daquilo que precisamos fazer para reencarnar menos. Para vir menos. E aí alguns vão perguntar, nossa, mas se eu vier menos, eu vou deixar de experimentar aqueles lazeres da vida, aqueles prazeres, aquelas coisas que só a vida do corpo físico vai me proporcionar. Isso até o espírito, se desprender, descobrir o potencial que ele tem na vida eterna. Mas vamos voltar a Kardec. Voltar a Kardec porque comentamos agora há pouco sobre os espíritos que desde o começo andaram na linha, que ao serem criados, buscaram e optaram pelos caminhos mais retos. Por que será que eles convivem conosco? Vamos lembrar da misericórdia como elemento preponderante da lei da reencarnação. Normalmente, acredito que boa parte dos que aqui estão, quando enfrentam na vida uma determinada dificuldade,
seja na casa espírita, seja na vida profissional, seja no lar. Essas pessoas têm sempre uma referência. Elas têm sempre, de um jeito ou de outro, alguém com quem convivam e que digam assim: mas é impressionante. Quando eu me aproximo de fulano, mas rapaz, é um negócio que eu não sei explicar. Quando eu estou ao lado de cicrano, eu esqueço dos meus problemas. Eu não sei se a casa tem, eu acredito que sim, mas normalmente quando nós fazemos essas visitas às pessoas doentes ou às pessoas menos abastadas, Edson está me confirmando que sim, óbvio que nós não desligamos a nossa vida cotidiana para ir para o centro. O problema de casa é o problema que continua te seguindo. E aí, às vezes, muitos estudiosos pegam as 5 obras de Kardec principais, viram de cabeça para baixo, para cima, folheiam, estudam, li o livro dos Espíritos pela enésima vez e não conseguem encontrar as respostas para as próprias dificuldades. Aliás, abrindo um parêntese muito pertinente, o próprio Divaldo relata que Divaldo Franco, vivendo um desses questionamentos, numa fase menos experiente, chegou a questionar do espírito Joana de Ângeles, a sua mentora, que ela escrevia para todo mundo, menos para ele. E ela, de forma muito paciente, disse: meu filho, escrevemos juntos já tantos livros. Quem primeiro escreve é você, quem primeiro lê é você. Eu escrevo para você, depois você multiplica para os outros. Mas os livros são para você. Há poucos dias, assistindo na internet uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele se referia à mesma coisa, eu e minha esposa, ele se referia à mesma coisa. Ele aprendeu com uma confreira, dizia assim: olha, vez que outra, com essa história de gravar a palestra, eu agora estou recorrendo às minhas palestras para ver se eu não já falei sobre isso em algum momento, que eu não estava precisando, e que agora estou, e que precisei buscar lá, voltar às minhas convicções, as quais, de forma honesta, eu utilizei em palestras, porque estudei, mas que neste momento em que estou vivendo a dificuldade na atual encarnação, não consegui fazer a conexão. Então, saio da posição de palestrante e me faço assistido para poder entender aquilo que falo, porque me reconheço não um espírito evoluído, mas um espírito em processo, que é utilizado como instrumento, derrubando claramente a ideia de que quem está aqui fazendo uso da palavra é dono de qualquer verdade. Está como ferramenta e fala em nome de uma doutrina que é imensa. Se tentarmos colocar uma lente de profundo alcance, aí pode ser que a gente consiga ver uma fagulha de si ali. Vai uma fagulhinha. Então, meus irmãos, a oportunidade de reencarnar, de reencontrar pessoas queridas ou não, na maioria das vezes não parece tanto, é instrumento, é a aplicação clara da misericórdia do nosso Pai, do Criador. Aquele que espera de nós que cresçamos com as nossas experiências, aquele que, claro, já nos ensina cotidianamente na convivência com o outro, que grande parte do que identificamos como dificuldades do mundo para conosco são as nossas dificuldades íntimas de lidar com esse mundo. Me recordo de uma história de um confrade nosso aqui da Bahia, que muito respeitado na cidade onde morava e onde presidia uma casa espírita. Já com os filhos criados, com uma folha de serviço respeitadíssima, estava nos seus afazeres na casa religiosa, na casa espírita, quando é chamado à porta por uma pessoa anônima e se dirige a ele e fala: seu fulano, tudo bom? Tudo bem, minha filha. Ele é muito acolhedor, muito atencioso com as pessoas. Percebeu? Você quer entrar? Não, eu quero falar daqui com o senhor mesmo. E ele percebeu que ela estava com a criança no colo. E ele disse: o que ele traz aqui? O que eu posso lhe ajudar? Eu estou querendo, seu fulano, que o senhor cria esse menino aqui. Porque o senhor me conhece de vista, eu sou assistido aqui da instituição.
dificuldades da vida, pelas opções que fiz, eu ganho a vida com o meu corpo. O senhor sabe disso. E eu acho que eu não tenho condições morais de dar uma vida digna para essa criança. Então, considerando que o senhor é um homem muito respeitado na cidade, um homem muito caridoso, eu resolvi trazer essa criança e lhe pedir a caridade de que crie como seu filho. Imagine o relato dele. Eu recebi o relato do relato dessa história, que me emociona e que sempre que possível eu reflito muito sobre essa situação, pela coragem dele ao tomar essa decisão. A primeira coisa que ele imaginou foi: como é que eu chego em casa, viro para a mulher e digo que trouxe um filho para a gente criar? Como é que eu explico isso dentro de casa? Os homens aqui presentes que o digam, né? Como é que pode? Mas imediatamente ele parou e disse: minha filha, reflita direito. Você está tomando uma atitude assodada, precipitada. Você pensou direitinho? Não, pensei sim, seu fulano. Eu venho pensando há alguns dias, eu tive a criança, depois que a gente passou essa primeira etapa, eu acho que a melhor pessoa para cuidar dele é o senhor. Bom, ele retornou para casa, consultou a esposa e, enfim, a adoção se consolidou. Os anos foram se passando. Esse confrade foi, por muitos anos, presidente da casa. O garoto, desde muito novinho, apresentava uns comportamentos bem distantes, era um pouco agressivo, um pouco arredio, tinha dificuldade de ouvir ordens, mas ao pai ele respeitava até o olhar. Só que com as outras pessoas ele não se dava muito bem. Era difícil de convivência. O menino frequentava a casa espírita porque, obviamente, os pais frequentavam regularmente, os irmãos já criados. E um belo dia, esse nosso confrade foi chamado por um frequentador do centro, após o fim da reunião doutrinária, em que se apaga a luz ao final, para ser informado de que um pertence de uma bolsa foi roubado. E ele, como sempre foi uma pessoa muito discreta, questionou se a pessoa tinha alguma suspeita, a pessoa disse que não. Ele mediou a situação de forma muito habilidosa e encerrou o assunto naquele dia e a situação foi resolvida. O tempo passou e a mesma situação se repetiu até que na quarta vez, o mesmo frequentador da primeira oportunidade, a frequentadora, procurou o presidente e disse: seu fulano, voltou a acontecer e o ladrão é seu filho. O garoto contava entre 8 e 9 anos. E ele botou a mão na cabeça. Até então, pessoalmente, ele não tinha do que se queixar. Nesse sentido do menino. Roubo? Não. Era um menino um pouco agitado, mas para roubar, mediou e conseguiu lidar com a situação. Mas se repetiu de novo, e de novo, e de novo. E ele pôs a mão na cabeça porque era o presidente da instituição e precisava tomar uma providência. Chegou a pensar em abandonar o posto. Até que, como todos nós, infelizmente, somos, resolveu utilizar a solução que lhe seria mais próxima. Mas a gente sempre pensa que não é a hora. Ele, médium, frequentador da reunião mediúnica, por pouco se afastando da obra espírita que ajudou a construir, resolveu finalmente consultar o mentor da casa. E o mentor, com a benevolência que todo mentor possui, com a serenidade, disse: meu filho, seu filho já matou alguma vez? Ele tomou um susto com a pergunta. Não, peraí, o problema aqui é o roubo, ele, né, comete pequenos furtos e tal, está comprovado, isso está manchando a imagem da instituição e eu não tenho direito de associar esta mancha a uma casa séria, uma casa digna. Essa é a casa onde nós recebemos as pessoas, oferecendo-lhes consolo e a paz. E elas vêm aqui ser lesadas. Meu filho, seu filho já matou alguma vez? Não, não, matar não. Matar, pelo menos que eu saiba, não. Matar não matou, não. Graças a Deus.
fique feliz com a educação que você está oferecendo para ele. Mas como, meu irmão? Como é que pode? Eu vim aqui falar de delitos que ele comete, meu filho. Na última encarnação, ele perdeu a conta de quantas mortes passaram pela mão dele. Ele matava por nada. E nesta oportunidade, ele veio com uma meta muito importante, que pelas mãos dele ninguém perecesse. E até agora, meu filho, você é vitorioso. Você e ele. Portanto, esqueça isso. Administre como pai, que você sabe o que fazer. E nada de se afastar da casa, porque aqui você e ele estão em segurança. Essa é a bênção da reencarnação. E utilizar essa lei ao bem de quem reencarna é ter convicção de que nós somos imperfeitos, sim. Cada um de um jeito. Cada um de um modo. Temos necessidades e particularidades diferentes. E é por isso que é preciso antes se compreender do que sair atirando nos outros. É por isso que é muito importante introspectar a lei de amor, vivenciá-la e descobri-la nas nossas ações e nas nossas vidas. Porque só se entendendo, só utilizando essa compreensão que a gente tem com os nossos vícios, com os nossos maus hábitos em relação ao nosso próximo, é que a gente consegue começar a entender como é que esse ciclo de voltar e sair de um corpo se dá. Só a partir daí é possível entender as perguntas que foram formuladas por Kardec por inspiração e respondidas de forma tão precisa pelos Espíritos, que é muito fácil julgar o outro. É muito fácil falar das dificuldades que o outro tem, justamente aquelas que nós vencemos. Olhem no trato diário, no trato conjugal, já dando risada com a presença da minha esposa. Né? A gente, vez que outra, tem diálogos assim, pensando, poxa vida, tal coisa eu admiro demais em você, você já lida tão bem com isso. Um fala para o outro fala para um. Mas, por enquanto, é difícil. Lidar com determinadas coisas ainda é muito complicado. Eu ainda não consigo vencer essa limitação dentro de mim. Ao invés de deixar ela falar, ficar bem esperto, porque quando ela falar dessa falha minha, eu aponto logo, vou guardar comigo essa falha que ela cometeu tal dia, ou que ele cometeu X dia. Porque para nós, ao invés de compreender esta lei da reencarnação, é muito melhor barganhar e continuar no raso. Só que é nessa hora em que a gente entra na zona de conforto, que a gente se acostuma com essas limitações, que a misericórdia divina manda aquela onda que vem por baixo e dá aquela boa rasteira. É nessa hora que a saúde grita, que o dinheiro acaba, que às vezes o relacionamento sofre um golpe. É nessa hora em que nós somos convidados ao deserto, à queda, à cegueira temporária e à pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque foi aquele doutor da lei que teve a oportunidade de descobrir o amor ao perseguir os cristãos e não conseguir explicar porque aquelas pessoas que mexiam com aquela magia que curava os outros através de um amor pouco explicado, por que elas faziam aquilo? Que amor é esse? Que não conseguiu dosar de forma adequada o amor àquela mulher, Abigail, a musa inspiradora, a única que conseguiu balançar o seu coração e desviar por alguns momentos a sua sede pelo conhecimento e pelo julgamento. Porque ele era um doutor por merecimento.
Eu gosto sempre de abrir esse parêntese. As pessoas olham Saulo como um inimigo. Não. Ao se tornar Paulo, ele foi um Saulo cristão. Aquela disciplina, aquela dedicação, aquele compromisso tomou um outro caminho. Mas os valores já existiam. Eram dele. As conquistas eram de Saulo. Quem não está entendendo e ficou curioso, procure a obra Paulo e Estevão, Francisco Cândido Xavier, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier do Espírito Emmanuel. Uma obra divisora de águas para muitos espíritas, como esse que nos fala, foi presenteado na adolescência por esse que está aqui. No caminho, no deserto, para perseguir o cristão que havia convertido a sua amada, que tinha a possibilidade de converter, teve a possibilidade de trazer a sua amada o conhecimento e as histórias que envolviam aquele Cristo que ele tanto perseguia, não adiantou ter poder, não adiantou ter as melhores condições para viajar e 2 capatazes dos seus olhos. Veio uma cegueira repentina, ele vai ao chão, um ofuscamento e uma voz que, embora ele jamais tivesse ouvido, era muito familiar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Portanto, meus irmãos, se ainda não chegamos ao deserto, se ainda existe a possibilidade de não montarmos na nossa condução e sermos convocados pela dor profunda a refletirmos sobre esta e sobre as nossas existências anteriores, mas principalmente refletindo sobre o agora, tentarmos ao menos explicar algumas coisas do agora com foco no futuro. Se essa dor profunda ainda não bateu, nos resolvamos por ela, que será um pouco mais difícil se faltar o básico, ou se a morte nos aplacar, porque se ela chegar, aí vai ser necessário aguardar mais um bom tempo, e a lição e o aprendizado, com o passar desse tempo, vai ficando mais difícil. Muita paz para todos nós. Vou pegar a sua, rapaz. Você usou? Usou. Mas está em casa. Filho para pai. Meus irmãos, a reencarnação é uma ideia muito antiga, milenar, surgida nesse mundo muito tempo antes que Jesus Cristo chegasse até a Terra, que Ele preparou para essa humanidade que ainda se utiliza dessa casa planetária comum para aprender. Esse nosso mundo ainda é muito atrasado, especialmente do ponto de vista moral. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista tecnológico, ele já deu grandes passos. Esse planeta já cresceu muito. E todos os seres que o habitam, encarnados e desencarnados, deram a sua contribuição para o progresso e continuarão dando tantos outros que vão surgindo, contribuindo para que este mundo supere a sua condição
de mundo de provas e expiações e passe para um degrau um pouco mais alto, que chamamos de mundo de regeneração. Na Revista Espírita de 1863, no mês de dezembro, Allan Kardec publicou um texto a que deu o título Período de Luta. Nesse texto, ele expõe as várias etapas, os vários períodos que o Espiritismo passaria até chegar ao período de regeneração social. Então começa com o período da curiosidade, que é o período das mesas girantes, entra no período filosófico, o segundo período, que é quando ele lança o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e com o lançamento do Livro dos Espíritos, essa doutrina ganha uma difusão extraordinária, especialmente na França, mas em outros países da Europa também. E com este avanço na difusão do Espiritismo, aquilo que no começo despertou a curiosidade dos salões parisienses, quando pessoas frívolas interpretavam os fenômenos das mesas girantes e falantes como entretenimento, Allan Kardec, ao perceber o que estava ocultamente, invisivelmente produzindo aqueles fenômenos, era uma inteligência porque até aquele período e até hoje ninguém poderia admitir que uma mesa pudesse se movimentar por si só, não tivesse alguém usando uma força física para deslocá-la, e muito menos uma mesa se comunicar com as pessoas. Para haver movimento, para haver comunicação, teria que haver uma inteligência que movimentasse de uma forma racional a mesa e outros objetos. Então, quando, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a doutrina foi se difundindo, foi se ganhando mais espaço, mais cidadania, essa doutrina despertou a ira dos religiosos tradicionais, das religiões ortodoxas e especialmente do catolicismo. Mas, por conta disso, surgiram sermões agressivos, surgiram calúnias contra os primeiros espíritas, porque era não um fenômeno novo, mas um fenômeno que voltava ao mundo terreno numa expressão moderna, numa linguagem atualizada, para que o homem, o ser humano, pudesse redescobrir as instruções que Jesus já oferecera a este mundo quase 2000 anos antes. E assim que aconteceu. O mundo espiritual
interessado em que essa doutrina se expandisse, começou a se mobilizar com mais intensidade para dar apoio aos encarnados. E aí surgiu esse período de luta. É o terceiro período do Espiritismo aqui na Terra. Depois esses benfeitores espirituais começaram a mandar mensagens de apoio emocional e moral, vitalizando, fortalecendo os primeiros divulgadores do Espiritismo. E então surgiu o quarto período, chamado período religioso, com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois desse quarto período, veio o quinto, chamado período intermediário. Este período intermediário, mais tarde, estava previsto ganhar uma outra denominação de acordo com o que ele iria realizar. E tudo indica que, se fosse dado outro nome a esse período intermediário, esse nome provavelmente seria um período científico, em que os homens de ciência começaram a se interessar pela doutrina. Mas todas as turbulências, todas as revoluções no campo do saber, quando se trata de alguma coisa nova e essa informação tem realmente valor, ela provoca reações. É uma ojeriza ao novo, uma aversão ao novo que a maioria de nós possui. Nós temos medo do novo. Repare que, de modo geral, as revoluções sociais têm à sua frente geralmente pessoas mais novas, porque os antigos vão se acomodando, vão se acostumando, vão estacionando e não querem saber de novidade. Mas aí, o último período, o sexto período, seria chamado o período da renovação social, ou regeneração social. Pelos informes oferecidos por Allan Kardec naquele texto, publicado, repito, na Revista Espírita de 1863, ele imaginava que o século XX seria o século em que essa difusão da doutrina e essa regeneração social no planeta ganharia a cidadania. E de fato o século XX foi um século que muita coisa surgiu no campo da ciência, foi um progresso fabuloso. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia também no campo das relações humanas, no campo dos valores emocionais, o homem ainda engateava no século XX e continua ainda engateando no século XXI. Basta que nós observemos o que acontece na nossa sociedade. É muito fácil nós interpretarmos isso, porque essa doutrina é uma doutrina eminentemente racional. E ela, quando atende a nossa sede de saber, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir, isso significa que cada um de nós, cada ser humano, precisa amadurecer intelectualmente para aceitar esta doutrina e fortalecer a sua fé nessas forças espirituais que comandam tudo que funciona aqui no plano material. Sendo assim,
a reencarnação, que poderia, no seu início, ser considerada pelo homem moderno, o homem de hoje, uma crença, as pesquisas, os estudos feitos em torno deste tema permitiram a todos os estudiosos chegar a uma conclusão de que se trata de uma lei universal. Não é uma crença específica desta ou daquela religião, mas se trata de uma lei universal. Por que uma lei universal? Porque não é privilégio de determinado grupo social, de determinado campo do saber. É algo que faz parte do patrimônio cultural da humanidade. Nós jamais poderíamos compreender muita coisa que acontece neste mundo se não surgisse esta lei da reencarnação. Uma coisa interessante é que quando uma lei pertence, digamos assim, ao conjunto de leis universais que regem a vida neste e em outros mundos, esta lei, considerada natural, faz parte do conjunto de leis divinas ou leis cósmicas. Então, é muito difícil, praticamente impossível, nós compreendermos a justiça divina sem considerarmos a reencarnação. Mas, para aceitarmos e compreendermos a reencarnação, temos que admitir a imortalidade da alma. Porque o homem, o ser humano que nós somos, não corresponde apenas a uma existência única na vida material. Então a pessoa que hoje é Edilton, no meu caso, é Felipe, é Ariane, é Edson, é Maria, José, João, aí é a personalidade, é a pessoa, é a vida corporal. Mas o indivíduo é o espírito, é o ser espiritual que vitaliza e que dá inteligência a Edilton, a Felipe, a Ariane, a Edson, a João, a Maria, todas as pessoas, todos nós. Então, não há como compreender reencarnação se não aceitar essa outra verdade que é a realidade da vida espiritual. Existe prova da reencarnação? A ciência materialista da verdade tem medo dessas verdades que os imortais mandam para nós aqui na Terra. Tem medo, porque significa uma revolução que não teria condição de dar conta, de aceitar. Então, quando nós buscamos o conhecimento intelectual, o aspecto filosófico da doutrina espírita, o aspecto científico da doutrina espírita, então a pessoa que tem muita erudição, que tem muito saber e que gosta de exibir a sua erudição, exibir o seu saber, essa pessoa impressiona muita gente. Mas isso ainda não é o mais importante para a evolução do espírito. Porque tanto o conhecimento filosófico quanto o conhecimento científico, dentro da realidade do nosso mundo, nos mantém na superfície da evolução. É aquilo que chega de fora para dentro. São leituras, são raciocínios, são pesquisas. Mas a evolução, o progresso, que mais desafia cada um de nós,
é aquela que precisamos realizar de dentro para fora. É aquela quando nós fazemos um mergulho no nosso mundo íntimo, quando nós nos olhamos no espelho, vemos aquela cara ali, mas não é aquela cara que interessa. Olha para o espelho, pode olhar para dentro de si e descobrir o que precisa fazer para promover a sua iluminação interior. E praticamente ninguém consegue realizar essa iluminação interior numa vida só. Não sei se eu já falei aqui em outra oportunidade, mas tem algumas personalidades que nós aprendemos a apreciar depois que conhecemos o Espiritismo e que nós poderíamos classificá-las como espíritos completistas, como André Luiz denomina. Que é um espírito completista? É aquele que vem para a encarnação, ele reencarna aqui na Terra para realizar uma missão, uma tarefa, e ele realiza totalmente, vai mais além. Então ele volta, quando chega a morte física, volta para a pátria espiritual, chega lá, quites com as leis, que realizou tudo que veio realizar e fez mais ainda. Então, a reencarnação ajuda nesse sentido, nos tira do comodismo. Como esse assunto é um assunto muito rico de aspectos a ser considerados, eu ia falar uma coisa aqui, já estou falando outra, que não falei em Edgar Cayce, mas é um assunto que cabe bem num seminário que a gente vai convidar pessoas mais preparadas para desenvolver aqui, que não seja eu, talvez Felipe, não é. Mas tem dois tipos de estudos que, de certo modo, se a ciência formal fosse menos preconceituosa, essa ciência aceitaria como provas da reencarnação. Um desses estudos são realizados com lembranças espontâneas de vidas passadas, recordações de vidas passadas, em que crianças e pré-adolescentes começam a dizer que viveram em tal lugar, em tal país, etc. E os pesquisadores vão lá naquele endereço e identificam o nome da pessoa que viveu lá. Não tinha como aquela criança ou aquele adolescente saber, mas o interessado em comprovar vai até lá e comprova de todos os dados, ou até leva aquela criança, aquele adolescente, e aquela criança, aquele pré-adolescente se identifica completamente com aquele ambiente, com aquele país, e ele vai certinho identificando o nome dos lugares, se existem ainda pessoas do tempo que ele viveu ali, que está por ali, ele identifica. É muito interessante. Foi publicado um livro intitulado 20 casos sugestivos de reencarnação por um neurocirurgião americano chamado Ian Stevenson. Esse livro é muito interessante e é baseado nisso que eu estou falando aqui. Ele pesquisou praticamente 1000 casos e desses 1000 casos retirou 20 e colocou em livro, em que foi tabulando todos os dados das recordações apresentados por esses 20 sujeitos, esses 20 elementos que foram estudados, acompanhados por ele e sua equipe. 20 casos sugestivos de reencarnação. Está esgotado, mas aí na estante virtual você encontra em selo, etc. E podem comprar esse livro e ler. É bem interessante. Esse é um tipo. E o outro tipo de estudo é feito através da hipnose, com regressão de memória. Hoje em dia, essa regressão de memória tem sido muito utilizada como uma terapia psicológica.
terapia de vidas passadas, essa regra de memória. Mas no começo, no fim do século XIX para o início do século XX, um pesquisador francês chamado Albert de Rochard, ele hipnotizou pessoas adultas que foram regredindo no tempo até chegarem na vida infantil, na vida intrauterina, e aí ultrapassou. E essa pessoa foi dizendo que já estava em tal lugar, e dizendo os detalhes do lugar onde estava. Já não era mais aquela personalidade da encarnação atual. Então, muito interessante. E isso foi tão interessante que o nosso saudoso confrade Hermínio de Miranda, na década de 70 do século passado, publicou na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira vários artigos com base nesses estudos desse francês. Eu tive acesso a essa revista, mas eu já perdi, não sei onde estão. Mas quem tiver interesse, basta entrar em contato com a SEB e busca informações. Então, vai para a internet tem tudo, né? E consegue essas informações. Então, esses dois métodos de estudo permitem uma pessoa que não seja preconceituosa aceitar isso como prova da reencarnação. Fora os fatores históricos. Se os irmãos tiverem interesse, procure o livro Dias Gloriosos, de autoria do espírito Joana de Ângeles. Tem um capítulo intitulado Ligeiro Estudo sobre Reencarnação. Esse ligeiro tem mais de 10 páginas, 15 páginas. Eu peguei pensando que era ligeiro em 3 páginas, e até hoje eu estou lendo, que é tanta informação, uma coisa maravilhosa. Muito bom texto, desse livro Dias Gloriosos. Tem também um livro intitulado Muitas Moradas, de autoria de Gina Serminara, um autor italiano, que mostra a vida de Edgar Cayce. O que esse Edgar Cayce foi? Foi um sensitivo americano que ficou conhecido como o profeta adormecido. Ele entrava em transe hipnótico e fazia leitura de vida. Então a pessoa chegava com problemas de saúde, em que os médicos já não encontravam solução, e ele entrava em transe, ia buscar explicação na vida passada daquela pessoa, por que está passando por tal ou qual problema. Então buscava informação durante o transe e aí apresentava a pessoa. Muitas curas foram obtidas. Também vão para a internet e botam lá Edgar Cayce, C-A-Y-C-E. Edgar, estou falando, não é Edgar. Então tem muita coisa sobre ele, e tem esse livro também, e ajuda a gente a fortalecer a confiança nesses processos, e aí você vê o efeito prático do conhecimento, que a gente não está falando aqui em reencarnação só por falar, mas vai fortalecer a nossa fé, porque a doutrina espírita adotou a lei da reencarnação para nós espíritas compreendermos melhor como funciona a justiça divina. Felipe falou aqui no sofrimento. Por que se sofre? É a realidade deste mundo. A Terra é uma escola? É. A Terra é um hospital? É. A Terra só não é lugar de lazer, frivolidade. A vida humana é algo muito sério para nós levarmos na brincadeira. A gente tem que levar a vida de uma forma bem-humorada, mas com muita seriedade, sem carranca, mas com seriedade, para trabalhar pelo nosso progresso. Muita paz.